Nesses últimos dias, eu tenho alertado a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos sobre o poder de censura do Supremo Tribunal Federal. Especificamente, não é só o poder da censura, mas o poder de perseguição ideológica partidária dos nossos ministros. De um lado, eles soltam e protegem os corruptos, como estão tentando proibir qualquer operação no Senado. Por outro, censura, ataca e persegue os seus opositores políticos. No Twitter, o que mais se falava era o fato que o Facebook agora está apoiando a censura. Por que o Facebook? Porque o ministro Alexandre de Moraes determinou, não foi um aval de consenso dos ministros, não, foi uma determinação, infringindo de novo a Constituição Federal, de que os opositores políticos ideológicos partidários do Alexandre de Moraes fossem bloqueados em todas as redes sociais. Todas. Nenhuma sem falta. E no início o Facebook foi contra. Lutou. Inclusive a gente pegou algumas matérias que falam sobre isso. Mas acabou que, infelizmente, o Facebook teve que cair. Na primeira matéria, vou tentar mostrar um pouco, mais ou menos, aquilo que foi a briga durante a semana inteira do Facebook contra o STF. O Facebook diz que as visualizações de contra-bolsonaristas investigados está bloqueada em todo o mundo. Essa foi a matéria mais recente. A medida foi ordenada. Foi uma ordem. Não foi uma coisa que teve um consenso do Supremo Tribunal Federal. Inclusive eu tenho falado para todo mundo que está aqui assistindo que o nosso Suprema Corte não está agindo conforme a lei. Ela está agindo conforme as suas orientações partidárias. Mas antes de chegar nessa matéria, vamos começar no início. No dia 28 de julho, a BBC Brasil fez essa matéria. Bolsonaristas podem ter penas aumentadas por driblar em bloqueios em redes sociais. Vem advogados. Agora, pela primeira vez, eu vou falar para vocês que estão assistindo meus vídeos. Existe uma rede social que simplesmente falou dane-se a censura, chamado Parler. Recomendo a todos a criar suas contas. Recomendo, porque é uma rede social livre de censura. E o empresário que é dono dessa rede social, ele deixou bem claro que não vai aceitar nenhuma forma de censura. Mas vamos ver aqui que a BBC Brasil fala. Na sexta-feira, horas depois de ter seu perfil suspenso no Twitter brasileiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do chamado inquérito da fake news, gostei que a BBC Brasil falou do inquérito, né, do chamado inquérito, né, no STF. A militante Sarah Winter escreveu na mesma rede social, né? Não vou poder ler isso. Mas, por mais que eu não concordo com a posição política dela, em sentido, a posição que ela tem tomado, o Alexandre de Moraes tem se tornado um ditador. Ele tem soltado os corruptos, bandidos e prendido pessoas honestas. Igual estava acontecendo nos Estados Unidos, que teve um empresário que foi preso no estado porque queria abrir seu comércio. E ele voltou a quebrar as
as travas que estavam impedindo de ele reabrir seu comércio e decidiu reabrir à força. Aqui no Brasil tem coisas piores que estão acontecendo. Existem pastores evangélicos que estão sendo presos por fazer culto online. Online. Essa quarentena, essa determinação que está acontecendo, acabou fazendo o quê? Criando poderes absolutos, poderes fascistas, que isso sim, isso que vocês que ficam gritando, porque todo bolsonarista é fascista, não. Fascismo é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que é o quê? Perseguir opositores ideológicos e proteger os seus amiguinhos. Vamos lá. Junto a ela, 16 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tiveram seus perfis pessoais bloqueados no Facebook, Twitter e Instagram, por ordem do Supremo, que investiga a suposta rede organizada de ataques, que até agora não provou nada. Inclusive, eu não sou fã da Terça Livre, tá, gente? Então, antes que você fale, você está defendendo os bolsonaristas. Não sou fã. Eu conheço o Alan, assim, conheci ele no passado, não sou muito fã dele, mas uma coisa que eu acho engraçado, tanto o Alan quanto alguns parlamentares que foram intimados pelo STF, eles falam assim, não vamos falar nada sem ter o inquérito. Sem ter acesso ao inquérito. Porque nem isso a defesa teve acesso ao inquérito. Eles simplesmente foram intimados sem ter o acesso ao inquérito, sem ter o acesso à jurisprudência. Eu não sou formado em direito, mas vocês que entendem que é formado em direito, vocês que entendem que são advogados, eu pergunto para vocês, o formato da investigação é desse jeito? A qual um juiz simplesmente exige por conta própria que você seja investigado, exige por conta própria que você seja interrogado pela Polícia Federal, sem que os advogados tenham acesso ao inquérito? Mas vamos voltar que a Globo começou a falar. O Facebook informou por meio de uma nota divulgada neste sábado, dia 1º, que a visualização de conta bolsonaristas investigados está bloqueada em todo o mundo, como determinou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eu vou abrir aqui para vocês, esse aqui é o Parler. Vocês que têm medo da censura, cria suas contas agora. Cria suas contas agora. Esse aqui é a minha. Se vocês quiserem seguir na minha conta no Parler, vou deixar aqui embaixo aqui no link da descrição. Cria sua conta agora. Porque nos Estados Unidos o Facebook já está censurando os conservadores faz um tempo. E está sendo investigado. Aqui a gente tem uma Suprema Corte que está perseguindo os opositores ideológicos. Então, se vocês é contra a censura, se vocês é contra qualquer tentativa de anular a liberdade de expressão, você luta, sabe como? Criando um Parler. Eu recomendo a vocês, por mais que a gente não é patrocinado por ninguém, a ter um VPN. Eu não sei qual é a melhor empresa. Se tiver alguma empresa de VPN que quer patrocinar nosso canal, ou quiser fazer um teste nesse VPN, será muito bem-vindo. Mas eu não recomendo que vocês usem mais a internet, mesmo que você está pagando a internet, não recomendo mais vocês usarem. A partir de hoje em diante, à medida que o Supremo Tribunal Federal está tomando decisões ditatorial perante a população brasileira, indo contra a Constituição Federal, ai, mas eles me chamaram de vagabundo. E vocês são o quê? A gente paga um salário absurdo para vocês para fazer o quê? Defender a Constituição Federal e não perseguir os opositores ideológicos, como vocês têm feito. Vocês têm feito isso e vocês vão colher os frutos disso. Tá? Aí vem uns caras assim, não, o STF que é o guardião da Constituição Federal.
Sim, é. Só que no artigo 143, a qual vocês estão com medo, fala que quem é o mediador da CF não é o STF. Em 64, quando teve, de acordo com a esquerda, foi o golpe de 64, mas não foi o golpe. Sabe por quê? Porque a gente estava vivendo a mesma situação que estamos vivendo hoje, a qual existia uma classe jurídica e uma classe política que estava implementando uma ideologia a goela abaixo, acima de todo mundo. Jurídica nem tanto, era mais política. E aí, tiraram o presidente. Meses depois, o STF decretou que as Forças Armadas fosse a força mediadora. Só que dessa vez o STF não vai declarar isso, porque eles estão com medo. Mas eu recomendo vocês acessarem aqui o Parler e criem um VPN. Bloqueia, proteja a sua internet. E eu tô nem aí se acontecer alguma coisa comigo, com o meu canal, porque, entendeu? A situação é um absurdo que a gente está vivendo. Vamos voltar aqui para a matéria que a gente estava lendo. Em um primeiro momento, o Facebook impediu que o dispositivo de computadores, celulares, tablets registrados no Brasil visualizasse os perfis desses bolsonaristas investigados. Mas a rede social ainda permite visualização caso as contas estivessem registradas no exterior, também possibilitava visualização por parte de dispositivos registrados em outros países. Ou seja, o STF tomou uma decisão inconstitucional de querer banir qualquer pessoa que é o opositor deles, e além de banir, eles estavam querendo que eles interferissem na liberdade de expressão de outros países. Vocês, bolsonaristas, vocês têm o direito, se vocês tinham uma conta nos Estados Unidos, vocês têm o direito de processar o Facebook dos Estados Unidos, porque isso fere o First Amendment americano, que é a liberdade de expressão. Vocês têm o direito de processar, porque nenhum jurista brasileiro pode interferir com a sua conta no exterior. Vocês podem arrumar um advogado, eu te garanto que você arruma rapidamente, você pode processar através da lei americana que, entendeu, que proíba esse tipo de coisa. Porque nenhum jurista brasileiro tem autoridade de banir no mundo inteiro. Nenhum! Ao contrário, cada país é independente. Tem as suas leis. E por isso que o Facebook estava tentando impedir. Só que aí o STF disse, não, você tem que pagar 100 milhões de reais. Pois é. Parabéns, Facebook. Agora vocês vão ser processados nos Estados Unidos. Mais um processo nas suas contas. Record, Facebook bloqueando o mundo todo contas investigadas por fake news. Facebook publicou a nota, falando que processou. A pedido de Bolsonaro, a AGU aciona o STF sobre a liberdade de expressão. Infelizmente, senhor presidente, isso não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque o STF hoje já não é mais a detentora da Constituição brasileira. Ao contrário, eles viraram advogados de políticos e acusadores dos opositores. Viraram júri. Não são mais juízes, são júri. Eles tomam a decisão sem nenhum baseamento de lei. E assim, de novo, eu vou avisar para vocês. STF, vocês estão cada vez mais radicalizando as pessoas. Na China, os manifestantes de Hong Kong contra a China comunista, eles não usam redes sociais. Eles usam a Deep Web. Os países a quais não tem liberdade de expressão, Venezuela, usam Deep Web para organizar seus protestos.
Então não se assuste se nos próximos dias aparecer, entendeu, alguns milhões de pessoas na porta da casa de vocês manifestando, jogando rojões, que vocês ficaram todos indignados. Porque vocês estão radicalizando. A culpa é de vocês. Entendeu? Você acha que a Sarah Winter é radical? Mas para poder vir mais pessoas mais radicais do que ela, ó, um estralo de um dedo. Não se E aí vem o povo da esquerda, é porque são fascistas. Fascista é o que o Alexandre de Moraes tem feito em relação às decisões dele. Uma decisão sem nenhum baseamento constitucional, interferindo nas leis de outros países, só porque, entendeu, ele é ministro. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é ministro da Suprema Corte. A empresa argumentou que havia cumprido com ordem de bloquear as contas no Brasil, a restringir as visualizações das páginas e perfis a partir de endereços IP no Brasil. Segundo o Facebook, isso impediria os usuários brasileiros de acessar os conteúdos de contas que foram alvo da ordem judicial, mesmo que a localização fosse alterada. Mais recente, a ordem judicial é extrema, representando risco de liberdade de expressão, fora da jurisdição brasileira e em conflito com as leis e jurisdições ao redor do mundo, diz o Facebook. Parabéns, vocês vão ser processados. Porque basta ter uma pessoa processar o Facebook vai ter que ser obrigado a reabrir todas as contas no exterior. Parabéns. E até recomendo vocês que têm contas no exterior, entendeu? Fazer aquilo que a esquerda tem a mania de fazer. Vai na ONU, vai no Tribunal de Haia, vai em todos os tribunais internacionais do mundo contra Alexandre de Moraes e abre um processo contra ele. Sabe por quê? Porque quanto mais você for barulhento, isso que é o problema da direita. A direita não é barulhenta, a direita ai, tô com medo. Quanto mais barulhenta a direita for, igual o povo da esquerda está sendo... mais você coloca na linha esse povo do STF aqui no Brasil. Vamos para a próxima matéria. Facebook diz que vai recorrer à decisão do STF que bloqueou contas bolsonaristas. Essa foi, assim, o início da semana. Inicialmente o Facebook não queria bloquear porque sabia que se acontecer isso, eles iam ser processados. Vamos para a próxima, porque como é muita coisa, né? Aí a UOL fala, Bolsonaro entra com ação no STF contra a suspensão de perfis de aliados. O presidente Jair Bolsonaro ingressou hoje com a ação do STF para reverter a decisão judicial como a determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu contas no Twitter, Facebook, de influenciadores e empresários políticos bolsonaristas. Agora, às 18 horas, juntamente com a AGU, entrei com a DIN, ação direta inconstitucionalidade, no STF visando o cumprimento do dispositivo constitucional. Uma ação baseada na clareza do artigo 5º da Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais, escreveu Bolsonaro em seu perfil. Faço uma pergunta para vocês. Se o Alexandre de Moraes continuar fazendo isso, sendo impune, o que você acha que vai acontecer no Brasil? Você da esquerda fala que o Bolsonaro é genocida, Pois é. E vocês calam suas bocas quando acontecem essas decisões inconstitucionais perante os opositores partidários de vocês. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Quanto mais vocês se calam, mais o Alexandre de Moraes vai ter poder. E não se duvide se ele usar isso contra vocês. Ele usou isso a favor para proteger os seus aliados, que nem o Serra, que nem o Temer, que nem o Alckmin. Ele protege os seus aliados políticos.
Agora está o momento no Brasil de você largar de ser da esquerda, largar de ser da direita, parar com essa briguinha, ah, você é gado, ah, você é mortadela, e começar a pensar em um país só. Agora é o momento, porque se vocês não tomarem essa decisão de partir para de começar a exigir que o STF para com essas decisões inconstitucionais, o Brasil vai virar uma ditadura. E não é uma ditadura bolsonarista, é uma ditadura jurídica, a quais os corruptos podem roubar, fazer o que bem quiser no Brasil. E quem morre e quem sofre somos nós. Não interessa se você é petista, se você é bolsonarista. Está na hora de parar com essa briguinha de criança e começar a olhar para o nosso Supremo Tribunal Federal. Porque vocês da esquerda vão ser os próximos. Não ache que vocês vão ser isentos. Vocês isentão vão ser os próximos. Eu quero agradecer vocês por estar assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toca o sino de notificação. Lembrando, somente com a ajuda de vocês o nosso canal vai crescer e a gente vai cada vez mais ter força para poder expressar para mais pessoas. Agradeço por estar assistindo esse vídeo e por se inscrever no canal. Espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira e até amanhã, gente.